2025 será o ano do podcast. Foi dito no SXSW, que é um festival de inovação, pelo que eu entendo, né? Cultura e inovação. Chegaram à conclusão que 2025 será o ano do podcast. De novo, eu ouço que o ano que vem vai ser o ano... É porque já diminuiu um ano, né? Eu ouço que vai ser o ano do podcast todos os anos, desde que eu faço podcast em 2006. Iniciei junto com o Jurandir Filho, no Cinema com Rapadura, o Rapadura Cast. Eu, Jurandir Filho, Leonardo F., Thiago Sampaio e a Maíra. Iniciamos o Rapadura Cast de 2006 a 2025. Todo ano entra e vem essa frase: o ano do podcast. E aqui, a única diferença que tem é que esse cara, né, que tá aqui na foto, ele fala que assim, eu nunca disse isso, é a primeira vez que eu tô dizendo isso. Ele fala, tá? Mas enfim, o Merigo até comenta aqui, né? O ano do podcast, essa frase se tornou quase um meme entre produtores e ouvintes brasileiros. O que é esse link aqui? Inclusive tem até podcast sobre o ano do podcast, é verdade. Mas agora no SXSW 2025, um dos maiores nomes de análise de mídia e tecnologia não hesitou em declarar: podcasts serão a mídia dominante nos próximos 12 meses. E não estamos falando de uma previsão qualquer para o mercado nacional. Esse é um fenômeno global que promete finalmente transformar o formato em um negócio tão relevante quanto seu impacto cultural. Engraçado. Eu tenho uma reflexão, eu vou trazer, mas eu preciso relembrar vocês. Em 2006, as grandes discussões que tinha sobre podcast, 2006, 2007, 2008, por ali, era como consumir podcast, como baixar, como é que era isso? O que é podcast? Eu lembro que a galera do podcast ficava com raiva quando você dizia que era rádio na internet. Não, alto lá não é rádio na internet, é podcast, é diferente e tal. Não pode chamar de rádio na internet, a pessoa fica com raiva. Eu chamava de rádio na internet tanto porque as pessoas ficavam com raiva, como porque eu achava que era simples de comentar. Aí vou dar um salto para 2015, tá? Podcast era um formato para nichos muito específico, 2015, e você tinha que falar com o nicho, né? Conteúdo de nicho era o que mandava. O grande lance era fazer conteúdo de nicho o tempo todo. E aí 2015 era mais ou menos isso. E eu lembro que 2013, 14, 15 teve aquele podcast Serial, que foram os podcasts com narrativa, né? Narrativa muito forte e tal, da Gimlet Media. E ele foi até vendido, a produtora do Alex Blumberg foi vendida e tal. E aí o ano que vem, a partir daí, era o ano do podcast também, né? E aí 2020, 2019, 2020, 2021, começou lá os filhotes do Joe Rogan, do podcast do Joe Rogan, que é o Flow, o Podpah e etc. Os MesaCasts, né? E aí a partir daí também é o ano do podcast todo ano. Eu não estou dizendo que não pode ser que seja o ano do podcast, tá? Talvez até seja mesmo o ano do podcast. O que eu tô querendo dizer aqui é que quando eu vou ler a matéria a fundo, isso aqui é que me chama a atenção. Algo que já tem acontecido há alguns anos no festival em Austin. A indústria de podcasts é novamente tema central, Com o aumento do consumo e a evolução das estratégias de distribuição, os podcasts estão entrando em uma nova era, onde o vídeo se torna essencial e as parcerias com marcas se sofisticam para além dos tradicionais testemunhais. O que eu quero trazer com isso aqui? Esse título, Galloway aposta no áudio como a mídia dominante, é errado. Por quê? Quando você vai ver a palestra e tudo bem direitinho, o sucesso do podcast não é do áudio, é do vídeo. É isso que eu quero dizer. O sucesso, a rentabilidade do podcast vem do vídeo, macho. Não dá, é falado, tá? Pelo Galloway. Não dá, segundo ele, pra fazer podcast hoje em dia se não pensar o vídeo. Oxente, então não é o ano do podcast, nunca foi, nunca será, é o ano do vídeo, não é não? Ou seja, o ano do podcast é o ano do vídeo. O painel How Video Enhanced the Audio Star, em trilha organizada pela Vox Media, trouxe insights sobre como o vídeo está transformando a indústria de podcasts. Segundo Stephanie Chan, do YouTube, a plataforma registra atualmente 1 bilhão de espectadores mensais de conteúdo de podcast, com 84% dos ouvintes da geração Z descobrindo novos programas através da plataforma. De novo, o vídeo. Eu vou dar outro search aqui na palavra vídeo. Tem 13, tá? O vídeo se torna essencial. O vídeo é o que faz crescer o podcast. Para Ben Heathcote, do Crooked Media, produtora do popular Pod Save America, o vídeo se tornou tão essencial que a empresa já não consegue imaginar fazer podcast sem ele. Vivian Tu, criadora do podcast blá blá blá, e conhecido como Your Rich BFF das redes sociais, Your Rich BFF, compartilhou sua jornada de áudio para o vídeo. Inicialmente era uma carga de trabalho duplicada, eu gravava não sei o que. A solução foi tornar o podcast nativo
de vídeo. Não é sobre podcast, é sobre vídeo, cara. Não é sobre podcast, é sobre vídeo do YouTube, mais precisamente falando. Ela também destacou como o vídeo amplia as possibilidades de parcerias com marcas. Com áudio você pode inserir anúncios, com vídeo as pessoas notam o que você está vestindo, bebendo, usando. É sobre vídeo de novo. Se o foco é o vídeo e não o áudio, ainda é podcast? Pra mim, pergunta aqui o JP Coelho. É vídeo, pô. Ou seja, o ano do podcast é o ano do vídeo. E aí tem outra coisa muito ruim que eu quero trazer aqui, só para deixar mais claro essas reflexões que eu tô tentando trazer. Se eu fosse produzir conteúdo hoje, eu jamais pensaria em produzir um podcast de primeira. Por conta disso aqui, ó. Apenas 0,1% dos podcasts são economicamente autossustentáveis. Mais raro do que você que está assistindo aqui ir para as Olimpíadas representar o seu país. Tem mais chances de você ir para as Olimpíadas do que você fazer um podcast agora e ele se tornar economicamente autossustentável. Como é que esse homem está dizendo que vai ser o ano do podcast se 0,1% dos podcasts são economicamente autossustentáveis? O podcast precisou ser chamado de vídeo para ter o ano do podcast. O mercado está muito concentrado. Aqui, enfim, nas discussões, os 10 maiores programas capturam mais de 1/3 de toda a audiência. Os 10 maiores programas, os 10 maiores podcasts capturam mais de 1/3 de toda a audiência. Eu já falei isso, volto a falar. Um dos motivos que eu saí da Twitch foi que eu olhei pra Twitch e disse, cara, é impossível crescer na Twitch fazendo live aqui. É impossível. Aqui no Brasil, a Twitch pertence a 15 nomes, no máximo. Quando o Cazé abria live, eu tava lá com 200 pessoas assistindo, caía pra 90. Se o Alan Zoca tivesse fazendo live, caía para 50. É impossível crescer, porque a ferramenta na plataforma pertence a poucos. As pessoas não querem ver live, no caso lá da Twitch. As pessoas não querem assistir podcast, querem ver os 10 maiores programas que capturam 1/3 de toda a audiência. Como é que isso nos leva a ser o ano do podcast? O topo da pirâmide é tão fechado quanto qualquer outra mídia tradicional. É tão fechado ou mais do que você... Acho que tem mais chance de você ter um programa de TV do que um podcast de sucesso. E aí isso gera uma ilusão de que qualquer um pode se destacar, porque qualquer um pode fazer o usuário no YouTube, qualquer um pode comprar os microfones, fazer a mesa. Bufo! Aí nisso sai um monte de gente fazendo podcast assim, no famoso basta falar, né? Só que o podcast ele virou um formato muito profissionalizado. Para você entrar, a barreira de entrada é muito grande, muito grande. Não dá para entrar com áudio mais ou menos. Eu tenho dúvidas ainda sobre podcasts à distância. Eu fiz, o recente Tomada 2, eu não gostei muito desse formato à distância. Eu lá, a pessoa... O resto lá em São Paulo, eu aqui em Fortaleza. Não funcionou. Antes eu fiz com o Max e com a Mikan. Também não funcionava porque o papo era bom. Quando eu ouvia, era muito bom. Mas quando eu via, né? Porque com o Max e com a Mikan, o Cena Aberta não tinha vídeo, né? Mas com o resto eu já tinha vídeo. Quando eu via, não dava liga, não dava. Eu acho que tem uma barreira de entrada muito alta hoje. E quando você fala de vídeo, então, não é qualquer câmera, não é de qualquer jeito. Eu sou de um tempo, né? No meu tempo. Sou de um tempo que podcast barreira de entrada era muito baixa. Era bem mais simples. Agora, tem que fazer vídeo, enfim. Ou seja, a gente tá realmente discutindo podcast ou a gente tá discutindo vídeo. Tem um lado bom, né? O podcast ainda é, talvez, o melhor formato para conversas ali de qualidade, se os apresentadores estiverem, né? É uma das poucas mídias que crescem hoje, que tem mais aí de 30, 40, 50, 60 minutos. Uma das poucas. Então o podcast meio que é um desafogo nessa era tiktokiana, né, de conteúdos curtos. Mas até o próprio TikTok, o próprio Reels, até eles estão fazendo conteúdos mais longos. Já aceitam 3 minutos, por exemplo, né? Daqui a pouco tá 10 minutos. Daqui a pouco 15, quando der fé 20, 30. JP colocou aqui. Na verdade, cravo o fracasso do podcast. Eu cravo. Se 2025 é o ano do podcast porque é essencial fazê-lo em vídeo, é o fim do podcast. É a ascensão suprema e irretocável do vídeo. Trago para vocês o verdadeiro motivo pelo qual se faz podcast hoje em dia. Cortes, gente. Cortes. Aquele assunto todo, aqueles 60 minutos, no final das contas, por mais que ainda seja legal nessa era do TikTok, adivinha? É
pra favorecer o TikTok, é pra favorecer o Reels, é pra favorecer aquele feed que você vai passando e procurando trechos e procurando fragmentos. Tu entendeu? Ou seja, até a resistência aos conteúdos micro, ou seja, o podcast que é um conteúdo macro, é pra abastecer o conteúdo micro, cara. Gravar um podcast não é sobre fazer um episódio completo, pensado naquele episódio, ponto. Se você fizer um episódio completo e não pensar na fragmentação, na hiperfragmentação, seja do que for dele, não funciona. O que transformou os podcasts em vídeo, em máquinas de gerar conteúdo massivo, foi justamente o conteúdo curto. Ou seja, até a ascensão do podcast, esse conteúdo longo, se dá pelo conteúdo curto, se dá por outra coisa. A ascensão do podcast, portanto, vem de dois ramos. A massificação do conteúdo lá, nas redes de conteúdo curtos, e o vídeo. Então o podcast virou, sabe, um conceito muito fugazinho, assim, muito fugaz, um conceito muito perdidinho, sabe? Aí você pergunta, podcast ainda vale a pena, PH? Tem isso aqui, né? 0,1% dos podcasts são... Se você tivesse fichas, você apostaria nesse 0,1%? Porque se você disser que sim, aí você é maluco. Mas beleza. Se ainda vale a pena fazer podcast, pra quem quer monetizar, eu acho extremamente difícil. Não é impossível, mas extremamente difícil. Pra quem quer criar uma comunidade, fortalecer sua marca, talvez seja interessante. Mas você consegue realmente fazer esse conteúdo girar? Se você tem mesmo um assunto muito interessante pra falar, por que você não para e faz um vídeo do começo ao fim? Você, com as suas ideias. É porque talvez você não tenha tantas ideias. Então, entrevista os outros. Pega as ideias dos outros. Podcast é muito isso hoje, né? Não todos. Calma, baixem as armas. Mas é muito isso, vai. Vou ali, arranco 1 hora de conhecimento de um filósofo e tá aí, ó. Nem preciso ter conteúdo mais. O conteúdo do outro é meu. E se você consegue fazer esse podcast ser distribuído em vários mini podcastzinhos, talvez valha a pena também. Mas esse número aqui, meu irmão, 1% dos podcasts são economicamente autossustentáveis. Se esse é o ano do podcast, imagina o ano que não for.